Bom, pessoal, boa tarde. O vídeo anterior não ficou da qualidade que eu esperava e eu decidi refazer uma aula para vocês aqui, para que vocês tivessem uma noção mais adequada para o aprendizado, tá certo? E um suporte ferramental para que vocês possam estudar. Então vamos lá. Eu selecionei algumas questões e vou trabalhar em cima delas, justamente direcionando vocês para a nossa avaliação, que para alguns será semana que vem, para outros na outra semana, enfim. E para a vida, né, que vocês vão ter que fazer no Enem, questões relativas a esses assuntos, tá bom? Então a primeira delas é a seguinte: a medicina popular usa algumas plantas, geralmente na forma de infusão, os conhecidos chás, para a cura de diversas doenças. O boldo é preparado deixando-se suas folhas em água fria. Que temperatura? 20 graus Celsius. No caso da camomila, adiciona-se água fervente, 100 graus Celsius, sobre suas folhas. Saiu separadinho aqui, mas suas aqui, tá? Com relação às substâncias terapêuticas do boldo e a camomila, respectivamente, né? E supondo que ambas as dissoluções sejam endotérmicas, podemos afirmar que a 20 graus Celsius, na temperatura, portanto, que o chá de boldo é feito. As folhas de camomila são mais solúveis em água? Não, se fossem mais solúveis não precisava de temperatura mais alta. Ambas as infusões são insolúveis em água? Não, todas duas são solúveis em água. O próprio texto já diz isso. Possuem a mesma solubilidade em água? Não, tanto é que uma precisa de 20 graus para se fazer o chá e a outra precisa de 100 graus para se fazer o chá, para que eles tenham efeito terapêutico. As do boldo são mais solúveis? Certamente que sim. Eu pulei a letra D, perdão, gente. As solubilidades independem da temperatura? Não, dependem sim, tanto que um chá é feito a 20 graus e o outro é feito a 100 graus. Então, achamos que a alternativa é a mais adequada nesse caso. Por que, professor? Porque para você fazer o chá de boldo, você não precisa esquentar a água fria dá para fazer o chá. E a água fervente, você tem que fazer o chá de camomila, ou seja, tem que ferver a água, desligar o fogo e colocar as folhas de camomila dentro da água e tampar, sempre tampar a canequinha ou o bule, né? O bule já tem tampa, vou só fechar a tampa do bule para você fazer um chá, tá bom? Aí a gente chama esse processo de infusão, é um tipo de extração com água em diferentes temperaturas. Ou seja, você extrai o extrato vegetal utilizando a água em temperaturas diferenciadas de acordo com a solubilidade da substância que você quer extrair. Beleza. Outra questão importante é essa questão ambiental aqui, que tem tudo a ver com a área de vocês, de uma forma geral. A poluição térmica provocada pela utilização da água do rio ou mar para a refrigeração de usinas termoelétricas e nucleares vem do fato da água retornar ao ambiente em temperatura mais elevada que a inicial. Este aumento de temperatura provoca alteração no meio ambiente, podendo ocasionar modificações nos ciclos de vida e de reprodução, e até mesmo a morte de peixes e plantas. O parâmetro físico-químico alterado, uma coisa importante aqui, pessoal, penso que no Brasil a legislação ambiental ela é taxativa nesse sentido. A empresa não pode voltar essa água quente para a natureza, não. Ela tem que fazer uma transição, ou seja, essas águas elas têm que entrar em contato com o meio externo e a empresa tem que construir tipo um riacho com ondulações para que ao mesmo tempo, né, ela consiga promover a perda de calor da água, aumentando a superfície de contato, e ao mesmo tempo o motivo das corredeiras é proporcionar o atrito da água com as moléculas que compõem o ar atmosférico e assim tentar reoxigenar essa água, visto que ela vai entrando em equilíbrio com a temperatura ambiente, tá bom?
O parâmetro, bom, mas a questão está dizendo que a água vai morna, ou seja, aquecida para a natureza. Então vamos levar em conta essa informação. O parâmetro físico-químico alterado pela poluição térmica responsável pelo dano ao meio ambiente é queda da salinidade de água? Não, se a água vai quente, significa, e é do mar, né? Significa que se você está aumentando a temperatura da água, necessariamente é a água que vai evaporar, portanto a concentração salina da água tende a aumentar, não cair. A diminuição da solubilidade do oxigênio em água, esse é um parâmetro muito importante, pessoal. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que a biota, ou seja, tudo que é vivo, necessita de oxigênio, com exceção dos organismos anaeróbios, né, que são aqueles que não precisam de oxigênio no seu metabolismo. Então a letra B é a mais adequada. Vamos ver a restante? Aumento da pressão de vapor da água. Bom, o que é aumento de pressão de vapor da água? Vamos supor que você tem um frasco aqui, onde você coloca a água, né? Você coloca aqui H2O. E aqui o seu recipiente, você coloca uma fonte de calor, né? Hoje tem um monte de fonte de calor, né? Mas a tradicional é o fogão, a boca do gás, né? Você vai ferver uma água para fazer um chá ou para fazer um macarrão antes de colocar o sal, sem incluir a etapa de colocar o sal. Quando você aquece a água, as moléculas de água que vão estar aqui dentro, no entanto, mais paralisadinhas, vão começar a acelerar suas velocidades aqui dentro e fazer com que a pressão de vapor, que eu vou representar por uma seta verde, nesse sentido, porque vai ser a pressão que o vapor d'água vai fazer para sair do estado líquido. As moléculas de água vão fazer para sair do estado líquido para o estado vapor. Então a gente chama de pressão de vapor especificamente da água, certo? Quando você aumenta a temperatura, né, o que vai acontecer? Essa pressão ela vai ser maior do que a pressão que eu vou representar em vermelho, que eu vou representar com a setinha menor, que é a pressão dita atmosférica. Como assim, professor? Se você estiver em nível do mar, essa pressão será de 1 atm. Se você estiver numa área mais alta do que o nível do mar, essa pressão tende a ser menor. Numa área mais baixa, como no caso da Holanda, Países Baixos, né, essa pressão tende a ser maior. No caso em locais mais altos, como por exemplo Pico da Bandeira, Pico da Neblina, região serrana do Espírito Santo, essa pressão tende a ser menor, né? Então não é à toa que a gente tem a informação de que a água ferve em temperaturas menores em regiões mais altas e ferve em temperaturas maiores em regiões mais baixas. Em nível do mar ferve a quanto, professor? 100 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Nesse assunto aqui, que tem a ver com o meio ambiente, chama a atenção de vocês para outro aspecto, que é a questão da solubilidade do oxigênio, que é um parâmetro ambiental muito importante, né? E não podemos esquecer que qualquer aquecimento que é promovido na região do nosso planeta, né, e estamos incluindo aqui qualquer poluição térmica, pode gerar calor suficiente para fazer com que as moléculas do nitrogênio, que é o gás mais abundante na nossa atmosfera, reajam com as moléculas de oxigênio que estão na atmosfera também. Então o nitrogênio líquido, ele é menos reativo em baixas temperaturas, mas em altas temperaturas ele vai ser reativo, né? Não se esqueçam que ele é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele vai poder formar os gases do tipo NOx. Como assim, professor? Pode formar o NO, pode formar o NO2, pode formar o N2O3, pode formar o N2O. Então a gente sintetiza esses gases todos aqui em NOx. Todos eles são ruins, né? Porque eu chamo a atenção de vocês, porque esses gases catalisam o processo de conversão do ozônio
em oxigênio atmosférico. Para que serve o ozônio? Podemos lembrar aqui que o ozônio forma uma camada relativamente densa, mais densas nos polos, aonde está mais gelado, graças a Deus, né? Por isso que há concentração de geleira também nessas regiões. Por quê, professor? Porque essa camada de ozônio acaba filtrando a radiação UV, que é a radiação que promove maior aumento de temperatura no nosso planeta, oriunda da estrela que nos ilumina, que é o Sol. Beleza? Então, se a gente diminuir a camada de ozônio nas diversas regiões do planeta, isso vai corroborar para o degelo das geleiras, consequentemente o aquecimento global e o aquecimento dos oceanos, ocasionando problemas, dos quais podemos citar a morte dos corais, né, que é um fator biológico que indica isso, e a redução de oxigênio dissolvido nas águas dos oceanos, que pode fazer com que espécies, em princípio, se desloquem, e também pode fazer com que outras espécies que demandam maior quantidade de oxigênio dissolvido possam morrer, tá? Beleza, então a resposta dessa questão, letra B. Próxima questão um pouco mais técnica, né? E ela diz respeito a um fator importante aqui, que é a solubilidade de sais. Nesse caso, sais hipotéticos A e B. Vamos ver um negocinho aqui. Olha como é que B, tanto B como A, são substâncias químicas de solubilidade endotérmica. Como é que a gente identifica isso? À medida que a temperatura aumenta, o que está acontecendo com a solubilidade de B? Está aumentando também. Então, à medida que você aumenta a temperatura, né, representado por esses riscos aqui, aumenta também a solubilidade. Então, isso caracteriza uma curva endotérmica. A mesma coisa acontece com A, só que em menor inclinação, menos intensidade. Então A também é uma curva endotérmica. Professor, por que a gente chama de curva, apesar de parecer uma reta? É padrão, tá? Toda solubilidade é avaliada por uma curva que é chamada de reta. Beleza? Então vamos lá.